Existe uma inimiga invisível que está destruindo seus sonhos todos os dias. Ela não é sua chefe, não é sua família, não é a falta de tempo ou dinheiro. Essa inimiga é mais próxima, mais sutil e infinitamente mais perigosa, porque ela conhece todas as suas fraquezas. Ela sabe exatamente onde atacar. Ela tem acesso ilimitado à sua mente. E o mais brutal, essa inimiga é você mesma. Você sabota seu próprio sucesso e faz isso não por incompetência, não por preguiça, não por falta de capacidade. Você faz isso por uma necessidade antiga e profunda de provar quem você é, por uma fome de validação que nunca é saciada, por padrões inconscientes que foram instalados há tanto tempo que você nem percebe que estão lá. E enquanto você não reconhecer essas armadilhas, enquanto você não expor esses mecanismos de autodestruição, você vai continuar presa no mesmo ciclo, sonhando grande, começando empolgada e desistindo antes do resultado. Hoje vamos desmontar esse padrão completamente. Vamos expor cada camada dessa autossabotagem silenciosa. Vamos revelar os mecanismos psicológicos que te mantêm presa no planejamento eterno e longe da execução real. E mais importante, vamos te dar ferramentas concretas para quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Porque você não precisa de mais motivação, você precisa de consciência brutal sobre como você mesma está te boicotando. Pense em quantas vezes você já fez isso. Você tem uma ideia brilhante, fica empolgada, compartilha com todo mundo, recebe comentários motivadores, e então, a empolgação evapora, a ideia morre, você volta para a mesma vida, com a mesma frustração, prometendo a si mesma que da próxima vez será diferente, mas nunca é. Por quê? Porque você continua repetindo o mesmo padrão de autossabotagem sem nem perceber. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você não está presa por falta de oportunidade. Você está presa porque está se colocando no próprio caminho. Você é seu maior obstáculo, sua crítica mais cruel, sua sabotadora mais eficiente. E até você admitir isso, até você olhar para esse espelho sem desviar os olhos, nada vai mudar. Porque você não pode transformar o que você não consegue ver. Mas tem uma notícia boa. Se você é o problema, você também é a solução. Se você está se sabotando, você pode parar de se sabotar. Se você construiu essas armadilhas, você pode desarmá-las. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Vamos expor cada mecanismo de autossabotagem, entender sua origem psicológica e, mais importante, criar um plano de ação para neutralizá-lo. Prepare-se. Isso vai doer, mas vai libertar. Mulheres que transformam suas vidas não fazem isso isoladas. Elas criam círculos de força, ambientes onde a ação é natural, não exceção. Você acha que mulheres extraordinárias chegaram lá sozinhas? Não, elas escolheram estar perto de quem também estava em movimento, e é exatamente por isso que existe um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a superar a procrastinação e transformar seus sonhos em realidade. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas segue assistindo aqui o vídeo, porque o próximo insight vai te fazer questionar tudo. Antes de entrarmos nos mecanismos específicos de autossabotagem, você precisa entender a anatomia desse comportamento. Por que você faz isso? Por que alguém conscientemente sabotaria o próprio sucesso? A resposta está na batalha silenciosa entre duas partes de você, o ego e a essência. E até você entender essa dinâmica, você vai continuar sendo refém dela. Seu ego é a parte de você que busca validação externa. É a voz que diz: preciso provar meu valor, preciso ser reconhecida, preciso que todos vejam o quanto sou capaz. O ego não está interessado em transformação real, está interessado em performance, em imagem, em ser admirada. E por isso ele te empurra a anunciar planos prematuramente, a buscar aprovação antes da ação, a transformar cada objetivo em espetáculo. Sua essência é completamente diferente.
É a parte profunda de você que não precisa de plateia, que age por integridade, não por aplausos, que constrói em silêncio, porque o processo é a recompensa, não o reconhecimento. A essência não precisa provar nada, ela simplesmente é. E quando você vive a partir da essência, a autossabotagem perde poder, porque você não está mais dependente de validação externa para ter valor. Mas aqui está o problema. Você foi condicionada, desde criança, a viver do ego, a acreditar que seu valor depende de aprovação externa, a buscar constantemente confirmação de que você é boa o suficiente, inteligente o suficiente, capaz o suficiente. E esse condicionamento criou padrões de comportamento profundamente enraizados, padrões que sabotam sistematicamente qualquer tentativa de sucesso real. Considere o que acontece quando você anuncia um objetivo. No momento que você conta para alguém, vou fazer X, seu cérebro libera dopamina. Você sente um pico de satisfação. E esse pico acontece não porque você fez X, mas apenas porque você falou sobre fazer X. Seu cérebro confundiu a promessa com a realização. E então a necessidade de realmente fazer X diminui, porque você já teve a gratificação emocional. Isso é autossabotagem bioquímica. Você literalmente rouba de si mesma a motivação necessária para executar ao buscar validação prematura. E cada vez que você faz isso, você reforça o padrão. Você ensina seu cérebro que anunciar é suficiente, que prometer gera recompensa, que você não precisa entregar para se sentir bem. E assim você fica presa em um ciclo infinito de grandes anúncios e pequenas entregas. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim. Para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. Agora, vamos aos 5 mecanismos principais de autossabotagem. 5 formas específicas através das quais você boicota seu próprio sucesso. E o mais importante, vamos revelar não apenas o que você faz, mas por que faz e como parar de fazer. Porque consciência sem ação é apenas entretenimento. E você não está aqui para se entreter. Você está aqui para se transformar. Primeiro mecanismo: anunciar planos prematuramente. Essa é possivelmente a forma mais comum e destrutiva de autossabotagem. E a maioria das mulheres faz isso sem perceber que estão se sabotando. Você tem uma ideia, fica empolgada, e a primeira coisa que faz é compartilhar. Com amigas, com família, nas redes sociais, você transforma a intenção em anúncio antes de transformá-la em ação. E aqui está porque isso é devastador. Quando você anuncia, você abre seu plano para interferência externa. Opiniões não solicitadas começam a chegar. Você tem certeza? Isso não é muito arriscado? Fulana tentou e não deu certo. Cada comentário, mesmo os bem-intencionados, contamina sua visão original, planta sementes de dúvida, dilui sua convicção e lentamente sua ideia brilhante se torna questionável aos seus próprios olhos. Mas tem algo pior. Você também abre espaço para a expectativa externa. As pessoas agora esperam que você faça o que anunciou, e isso cria uma pressão adicional, uma pressão que não deveria existir ainda, porque você está nos estágios iniciais, você está experimentando, você precisa de liberdade para falhar, ajustar, mudar de direção. Mas agora você tem uma audiência, e a audiência espera consistência, espera que você cumpra. E se você não cumprir, você não decepciona apenas a si mesma. Você decepciona publicamente. Pense na sua meta como uma semente. Você não planta uma semente e fica escavando o solo todos os dias, mostrando para as pessoas. Olha, está crescendo. Você protege a semente, deixa no escuro, rega em silêncio e confia no processo invisível. Porque sementes precisam de proteção para germinar.
Seus planos funcionam exatamente igual. Eles precisam de silêncio estratégico para ganhar força antes de se manifestarem. Considere duas mulheres com o mesmo objetivo: emagrecer 10 quilos. A primeira anuncia nas redes sociais, posta a foto antes, recebe dezenas de comentários motivadores. Você consegue, estou torcendo por você. Ela se sente apoiada. Mas 3 semanas depois, quando a motivação inicial passa, quando o processo fica difícil, ela sente vergonha, porque agora todos estão observando. E a vergonha se transforma em evitação. Ela para de postar, para de treinar e, eventualmente, desiste, carregando não apenas a frustração da meta não alcançada, mas também a humilhação pública do fracasso anunciado. A segunda mulher decide não contar para ninguém. Ela simplesmente começa, ajusta a alimentação, caminha 3 vezes por semana, nada revolucionário, nada fotogênico, mas consistente. 3 meses depois, ela perdeu 9 quilos. As pessoas começam a notar. Você está diferente. E ela responde com simplicidade. Estou cuidando melhor de mim. Sem detalhes desnecessários, sem necessidade de explicar. Apenas o resultado falando por ela. Qual dessas mulheres você acha que teve sucesso? E qual você costuma ser? Aqui está seu antídoto para essa autossabotagem. Comprometa-se com silêncio estratégico por 30 dias. Escolha um objetivo importante e não conte para ninguém. Nem família, nem amigos, nem redes sociais. Trabalhe nele todos os dias em silêncio e no final dos 30 dias, avalie. Você tem progresso real? Como foi trabalhar sem plateia? Esse experimento vai te ensinar algo fundamental. Você não precisa de testemunhas para ter valor. Gostou dessa dica? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Segundo mecanismo: buscar validação antes da competência. Essa é uma forma particularmente insidiosa de autossabotagem, porque parece prudente, parece que você está apenas sendo cautelosa. Mas, na verdade, você está usando a busca por validação como desculpa para não agir. Você quer ter certeza de que sua ideia é boa antes de investir tempo nela. Você quer que outras pessoas confirmem que vale a pena. Você quer garantias antes de começar. Mas aqui está a verdade brutal. Ninguém pode validar uma ideia que não foi testada. Ninguém pode te dizer com certeza se algo vai funcionar até você tentar. E enquanto você busca validação externa, enquanto você pesquisa opiniões, enquanto você coleta confirmações, você não está agindo. Você está adiando a ação sob o pretexto de ser responsável. Mas responsabilidade real é testar, é experimentar, é falhar rápido e ajustar. Considere uma mulher que quer abrir um negócio. Ela tem uma ideia, mas em vez de criar um protótipo mínimo e testar com clientes reais, ela passa meses perguntando para amigos e familiares o que acham, coleta opiniões, faz pesquisas, refina o plano. E quanto mais ela pesquisa, mais razões ela encontra para não começar. O mercado está saturado, a competição é grande, talvez não seja o momento certo. E a ideia morre antes de virar realidade. Agora considere outra mulher com a mesma ideia. Ela cria uma versão mínima viável do produto, investe pouco, testa com 5 clientes. 3 dizem que não serve para elas, 2 compram. Ela ajusta com base no feedback real, testa de novo, melhora, em 6 meses ela tem um negócio funcionando. Não porque tinha mais certeza, mas porque ela trocou validação por experimentação. O problema da busca por validação é que ela é infinita. Sempre haverá mais uma pessoa para perguntar. Sempre haverá mais uma pesquisa para fazer. Sempre haverá mais uma confirmação para buscar. E enquanto isso, o tempo passa. A oportunidade morre. Outras pessoas, menos preparadas, mas mais corajosas, estão construindo exatamente o que você está planejando, e você fica presa em um ciclo de preparação eterna que nunca se transforma em ação. Aqui está seu antídoto. Haja antes de ter certeza. Aceite que você nunca terá todas as respostas antes de começar. Aceite que dúvida é normal,
E então, comece mesmo com dúvida. Teste em pequena escala, fale rápido, ajuste baseado em realidade, não em opinião, porque mercado é o único validador que importa, e mercado só responde à ação, não à intenção. Terceiro mecanismo: confundir planejamento com progresso. Esse é especialmente traiçoeiro, porque planejamento se sente produtivo. Você está fazendo algo, está pensando, está organizando, está criando estratégias, e tudo isso parece trabalho real. Mas aqui está a verdade que dói. Planejamento sem execução é apenas fantasia organizada. Você passa horas criando o plano perfeito, listas detalhadas, cronogramas elaborados, planilhas coloridas, e sente que está progredindo. Afinal, você investiu tanto tempo nisso. Mas quando você olha para os resultados tangíveis, o que mudou? Nada. Você continua exatamente no mesmo lugar, apenas com planos mais bonitos. E enquanto você planeja, pessoas com planos menos elaborados, mas mais ação, estão construindo. Considere uma mulher que quer escrever um livro. Ela passa 3 meses planejando, define os capítulos, cria perfis de personagens, pesquisa cenários, faz outlines detalhados e sente que está trabalhando no livro. Mas quantas palavras ela escreveu? 0. O livro não existe, apenas a ilusão de progresso existe. Agora considere outra mulher que escreve 500 palavras por dia, palavras ruins, palavras que precisarão ser editadas, mas palavras reais. Em 3 meses, ela tem 45.000 palavras escritas, um livro imperfeito, mas existente. O planejamento tem seu lugar, mas planejamento excessivo é procrastinação disfarçada de prudência. É uma forma de se sentir produtiva sem assumir o risco de realmente criar. Porque enquanto você planeja, você não pode falhar. Enquanto você organiza, você não pode ser julgada. Enquanto você se prepara, você está segura. Mas segurança não gera resultado. Ação gera resultado, mesmo ação imperfeita. Aqui está seu antídoto. Implemente a regra 20-80. Quando você tem uma ideia, pode planejar no máximo 20% do tempo que vai investir nela. Os outros 80% precisam ser execução. Então, se você vai trabalhar 10 horas em um projeto, apenas 2 horas são para planejamento. As outras 8 são para fazer. Isso força você a sair do planejamento eterno e entrar na ação real. Você sabia disso? Me diz aqui nos comentários se isso era novo para você. Quarto mecanismo: não estabelecer limites claros. Essa forma de autossabotagem é mais sutil, mas igualmente destrutiva. Você quer alcançar seus objetivos, mas não protege o tempo e a energia necessários para isso. Você aceita todo convite, responde toda mensagem imediatamente, diz sim para todo pedido, e no final do dia, você gastou toda a sua energia em demandas alheias e não tem nada sobrando para seus próprios objetivos. Você se pergunta, por que não consigo progredir? Mas a resposta é óbvia. Você não está priorizando você mesma. Você está tratando seus objetivos como opcionais, como algo que você faz se sobrar tempo. Mas tempo nunca sobra. Tempo é criado através de escolhas conscientes. E essas escolhas sempre envolvem dizer não para algumas coisas para poder dizer sim para outras. Considere uma mulher que quer construir um negócio paralelo. Ela trabalha tempo integral e tem família. Ela sabe que precisa dedicar pelo menos 1 hora por dia ao projeto, mas toda vez que aparece um convite, ela aceita. Toda vez que alguém pede ajuda, ela oferece. Toda vez que surge uma demanda, ela atende. E no final da semana, ela não trabalhou no projeto nenhuma vez. Não porque não teve tempo, mas porque ela não protegeu o tempo necessário. Agora, considere outra mulher na mesma situação. Ela define que das 7 às 8 da noite, segunda, quarta e sexta, ela trabalha no projeto. Isso é sagrado. Quando convites aparecem nesses horários, ela recusa educadamente. Quando pedidos surgem, ela diz, posso te ajudar amanhã, agora estou comprometida. Ela estabelece e mantém limites, e em 3 meses ela tem um MVP funcionando. Sem limites, você vive a vida dos outros. Com limites, você constrói a sua. E estabelecer limites não é egoísmo, é autorrespeito. É reconhecer que seus objetivos importam
que seu tempo tem valor, que você não pode servir todo mundo e ainda servir-se a si mesma. Você precisa escolher, e escolher a si mesma em momentos estratégicos não é egoísmo, é responsabilidade. Aqui está seu antídoto. Defina 3 blocos inegociáveis de tempo por semana. 2 horas, 3 vezes por semana, onde você trabalha nos seus objetivos. E durante essas 6 horas semanais, nada mais importa. Celular no silencioso, porta fechada, nada de interrupções. Trate esse tempo como você trataria uma consulta médica importante, porque você está cuidando da sua vida. Pense na sua mente como uma fortaleza, mas sua fortaleza está sob cerco. Notificações, distrações, desculpas, medos. Cada dia que você adia é um dia que o cerco aperta. Cada objetivo que você deixa para depois é uma muralha que desmorona. Você não pode vencer esse cerco sozinha. Mulheres fortes sabem disso. É por isso que elas mantêm contato constante com outras que buscam excelência. Elas criam sistemas de suporte contra a procrastinação. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a fortalecer sua mente. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas deixe em aberto em outra aba. Você volta depois de terminar este vídeo, porque o próximo insight vai mudar como você age diariamente. 5º mecanismo: consumir conhecimento sem aplicar. Esse é o mecanismo que mais cria a ilusão de progresso. Você assiste vídeos, lê livros, faz cursos, coleciona informação e sente que está evoluindo. Afinal, você está aprendendo tanto. Mas aqui está a verdade brutal. Conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. Você não está crescendo, você está apenas se distraindo com a ilusão de crescimento. O problema é que aprender é confortável. Você pode aprender sem risco, sem exposição, sem possibilidade de falha. É seguro ficar na posição de estudante eterna. Mas crescimento real não acontece no consumo de informação. Acontece na aplicação de informação. Acontece quando você pega um conceito e testa na realidade. Quando você falha, quando você ajusta, quando você integra o conhecimento através da prática. Considere uma mulher que quer melhorar suas habilidades de comunicação. Ela assiste a dezenas de vídeos sobre o tema, lê 3 livros, faz um curso online. Ela sabe, teoricamente, tudo sobre comunicação eficaz, mas quando chega uma oportunidade real de apresentar uma ideia, ela trava, porque ela acumulou informação, mas não desenvolveu competência. Competência só vem através de prática repetida. Agora considere outra mulher com o mesmo objetivo. Ela aprende um princípio de comunicação e então busca ativamente uma oportunidade para aplicá-lo. Fala em uma reunião usando o princípio, erra, ajusta, tenta de novo. A cada semana, ela aplica um novo conceito. Em 6 meses, ela não sabe teoricamente mais do que a primeira mulher, mas na prática ela é infinitamente mais competente, porque transformou conhecimento em habilidade através de uso. Você provavelmente já consumiu informação suficiente para transformar sua vida 10 vezes. O problema não é falta de conhecimento, é falta de aplicação. É a crença de que mais um vídeo, mais um livro, mais um curso vai finalmente te dar o que você precisa. Mas o que você precisa não é mais informação, é coragem para usar a informação que já tem. Aqui está seu antídoto. Implemente a regra 1 para 1. Para cada conceito novo que você aprender, você precisa criar uma oportunidade de aplicá-lo antes de aprender o próximo conceito. Aprendeu sobre networking? Conecte-se com 3 pessoas essa semana. Aprendeu sobre produtividade? Teste uma técnica por uma semana inteira. Aprendeu sobre comunicação? Grave um vídeo praticando. Aplique, sempre, antes de consumir mais. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. Agora que você conhece os 5 mecanismos principais de autossabotagem, vamos a algo ainda mais profundo, a raiz psicológica de todos eles. Porque todos esses mecanismos têm algo em comum.
Todos servem ao mesmo propósito inconsciente: te proteger do desconforto de realmente tentar, do risco de realmente falhar, da exposição de realmente ser vista. Seu cérebro foi projetado para te manter viva, não para te fazer feliz. E no design evolutivo dele, risco significa perigo. Então, quando você pensa em realmente ir atrás dos seus objetivos, em sair da zona conhecida, em se expor à possibilidade de falha, seu cérebro ativa todos os sistemas de alerta. E a autossabotagem é a forma que ele encontrou de te manter segura, de te impedir de assumir riscos que poderiam resultar em rejeição, falha, humilhação. Mas aqui está o problema. O que mantinha você viva na savana africana há milhares de anos está te mantendo pequena agora. Porque os riscos modernos não são físicos, são psicológicos. E a morte que você evita ao se sabotar não é física, é a morte do potencial não realizado. É a morte dos sonhos adiados até morrerem. É a morte da versão de você que poderia ter sido, mas nunca foi. Então, quando você se pega sabotando, quando você reconhece que está anunciando demais, buscando validação, planejando eternamente, não estabelecendo limites ou consumindo sem aplicar, pergunte-se: do que estou com medo? Porque a autossabotagem sempre está te protegendo de algo, e só quando você identifica o medo subjacente, você pode confrontá-lo conscientemente. Talvez você tenha medo de descobrir que não é tão capaz quanto pensa. Talvez tenha medo de sucesso e das responsabilidades que vêm com ele. Talvez tenha medo de decepcionar pessoas. Talvez tenha medo de mudar e perder sua identidade atual. Seja qual for o medo, ele precisa ser nomeado, porque medo não nomeado te controla. Medo nomeado pode ser confrontado. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui, eu leio todos os comentários. Agora vamos criar um sistema anti-sabotagem, um protocolo que você pode usar toda vez que se pegar caindo em um dos 5 mecanismos. Isso não é teoria, é prática. É um conjunto de ações específicas que neutralizam cada mecanismo no momento em que ele aparece. Protocolo anti-sabotagem. Passo 1. Reconhecimento sem julgamento. No momento em que você percebe que está se sabotando, simplesmente reconheça. Estou anunciando prematuramente. Estou buscando validação em vez de agir. Estou planejando demais. Não se julgue, não se puna. Apenas observe. Reconhecimento consciente já quebra 50% do poder do padrão. Passo 2. Identifique o medo subjacente. Pergunte-se: do que estou me protegendo agora? Qual é o desconforto que estou evitando? Seja brutalmente honesta. Talvez você esteja evitando a possibilidade de falhar. Talvez esteja evitando descobrir que precisa trabalhar mais do que imaginou. Talvez esteja evitando sair da posição confortável de planejadora para a posição vulnerável de executora. Nomeie o medo especificamente. Passo 3. Escolha a microação anti-sabotagem. Para cada mecanismo, há uma ação contrária que neutraliza. Se você estava anunciando, o antídoto é guardar por 30 dias. Se estava buscando validação, o antídoto é testar sem pedir opinião. Se estava planejando demais, o antídoto é executar por 1 hora agora. Se não estava estabelecendo limites, o antídoto é dizer não para a próxima demanda. Se estava consumindo sem aplicar, o antídoto é praticar um conceito hoje. Escolha e execute imediatamente. Passo 4. Registre a vitória. Toda vez que você reconhece a autossabotagem e escolhe agir diferente, registre. Dia X, reconheci padrão Y, escolhi ação Z. Esse registro serve 2 propósitos. Cria evidência de que você pode mudar e treina seu cérebro a procurar padrões de sabotagem. Com o tempo, você vai reconhecê-los mais rápido, e quanto mais rápido reconhece, mais rápido neutraliza. Use esse protocolo como ferramenta diária. Toda vez que sentir que está se desviando do caminho, volte aos 4 passos. Reconhecimento, identificação do medo, ação contrária, registro. Com prática, isso se torna automático, e você se torna alguém que age a despeito da autossabotagem,
não que é controlada por ela. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. Agora eu quero te contar 3 histórias reais de mulheres que quebraram esses padrões. Histórias que ilustram perfeitamente como a autossabotagem funciona e como pode ser neutralizada. História 1. Ana e o projeto corporativo. Ana trabalhava em uma empresa grande e tinha uma ideia para melhorar um processo crítico. Seu padrão habitual era apresentar a ideia em reunião, receber feedback, criar comitês e, eventualmente, deixar o projeto morrer na burocracia. Dessa vez, ela reconheceu o padrão de autossabotagem, buscar validação antes da competência. Em vez de anunciar, ela trabalhou em silêncio por 3 semanas, 2 horas por dia. Criou um protótipo funcional, testou com 3 clientes internos, ajustou com base no feedback e só então apresentou para a liderança. Mas não apresentou uma ideia, apresentou resultados. A aprovação foi imediata e, mais importante, ela provou para si mesma que poderia executar sem permissão prévia. História 2. Clara e a transformação física. Clara queria perder peso há anos. Seu padrão era anunciar com grande fanfarra, posts motivacionais, fotos na academia e desistir após semanas. Dessa vez, ela reconheceu o padrão de anúncio prematuro que rouba energia. Decidiu não postar nada, apenas caminhar 20 minutos 3 vezes por semana e trocar refrigerante por água. Nada revolucionário, mas consistente. 4 meses depois, 12 quilos a menos. Identidade transformada. Resultado fala por si. História 3. Sofia e o canal de conteúdo. Sofia sonhava criar um canal, mas nunca começava. Seu padrão, planejamento eterno. Sempre tinha mais uma coisa para preparar. Equipamento melhor, mais conhecimento, mais confiança. Ela reconheceu o padrão de confundir planejamento com progresso. Decidiu aplicar a regra 20-80. Planejou por 2 dias, executou por 8. Gravou um vídeo por semana usando apenas o celular, durante 21 dias. Não publicou nada, apenas praticou. No final, tinha 3 vídeos que considerava bons. Publicou. Continuou. 6 meses depois, audiência fiel construída. O que essas 3 histórias têm em comum? Reconhecimento de padrão seguido de ação contrária. Nenhuma dessas mulheres era especial, nenhuma tinha superpoderes. Elas simplesmente identificaram como estavam se sabotando e escolheram conscientemente agir diferente. E essa escolha consciente, repetida consistentemente, transformou resultados. Você pode fazer o mesmo. Hoje, agora. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. Agora vamos falar sobre algo que ninguém menciona: o custo acumulado da autossabotagem. Você pensa em cada episódio de sabotagem como evento isolado. Dessa vez não deu certo, mas da próxima? Mas autossabotagem não funciona em episódios isolados. Ela funciona em padrões acumulados. E o custo real está na soma de todos os momentos em que você se colocou no próprio caminho. Primeiro custo: erosão da autoconfiança. Cada vez que você promete algo a si mesma e não cumpre, você mina sua credibilidade interna. Você prova para si mesma que não pode confiar na sua própria palavra. E quando você não confia em si mesma, como pode esperar ter coragem de tentar coisas grandes? Você não pode. Cada promessa quebrada é uma retirada na conta bancária da autoconfiança. E quando essa conta está vazia, você não tem recursos internos para enfrentar desafios. Segundo custo: oportunidades perdidas irreversíveis. Enquanto você planeja, busca validação, anuncia sem agir, outras pessoas estão construindo, estão aprendendo fazendo, estão ocupando espaços, estão criando conexões. E quando você finalmente decidir agir, pode ser tarde. O momento passou, a janela fechou. A oportunidade foi para quem teve coragem de agir imperfeita,
em vez de esperar perfeita, e oportunidades perdidas não voltam. Terceiro custo: identidade de não executora. Cada vez que você se sabota, você reforça uma identidade. Eu sou alguém que não termina o que começa. Eu sou alguém que fala muito e faz pouco. Eu sou alguém que tem boas intenções, mas não entrega. E essa identidade se torna profecia autorrealizável. Você age de acordo com quem acredita ser, e assim o ciclo se perpetua. Você se torna a pessoa que teme ser através da repetição do comportamento que teme. Quarto custo: tempo que nunca retorna. Esse é o mais brutal. Você tem 30 anos e está planejando, 40 anos e ainda está buscando validação, 50 anos e continua anunciando sem executar, e de repente você percebe, passou décadas se preparando para uma vida que nunca viveu, passou anos esperando estar pronta para algo que nunca começou, e o tempo perdido não volta. Não há segunda chance para os anos que você desperdiçou se sabotando. Compare esses custos com o desconforto de realmente agir. O que é pior? O desconforto temporário de tentar e possivelmente falhar ou o arrependimento permanente de nunca ter tentado? A resposta é óbvia, mas você continua escolhendo a sabotagem. Por quê? Porque o desconforto da ação é imediato e visceral, o custo da sabotagem é gradual e invisível, até que não é mais. Até que você olha no espelho aos 60 anos e percebe que viveu a vida de outra pessoa. A vida da versão medrosa de você que escolheu segurança sobre significado. Pausa aqui por um segundo. Você já passou por isso? Comenta sim ou não. Eu leio todos os comentários. Agora vamos criar algo profundamente prático, seu plano anti-sabotagem de 30 dias. Porque você não precisa de teoria. Você precisa de ação estruturada. Você precisa de um sistema que te force a agir diferente por tempo suficiente para quebrar o padrão antigo e instalar um novo. E 30 dias é exatamente o tempo necessário para começar a criar novos hábitos. Semana 1. Identificação e mapeamento. Durante os primeiros 7 dias, seu único trabalho é observar. Não tente mudar nada ainda. Apenas observe quando os padrões de autossabotagem aparecem. Toda vez que você se pegar anunciando, buscando validação, planejando demais, não estabelecendo limites ou consumindo sem aplicar, anote. Crie um registro detalhado, situação específica, o que você fez, como se sentiu, qual medo estava evitando. No final da semana, você terá um mapa claro dos seus padrões. Semana 2. Interrupção de padrão. Agora que você conhece seus padrões, comece a interrompê-los. Toda vez que reconhecer autossabotagem acontecendo, pare imediatamente. Respire fundo 3 vezes e escolha conscientemente fazer o oposto. Se estava anunciando, guarde. Se estava buscando validação, teste sem pedir opinião. Se estava planejando, execute. Não precisa ser perfeito, apenas precisa ser diferente do padrão. O objetivo dessa semana é provar para si mesma que você pode escolher diferente. Semana 3. Implementação de estrutura. Padrões inconscientes precisam de estruturas conscientes para serem substituídos. Durante essa semana, crie sistemas que forcem comportamento oposto à sabotagem. Defina horários inegociáveis para trabalhar nos objetivos. Crie regras claras sobre quando você pode compartilhar progressos. Estabeleça limites com pessoas e situações. Implemente a regra 1 para 1 de aplicação. Essas estruturas removem a necessidade de força de vontade. Você simplesmente segue o sistema. Semana 4. Consolidação e celebração. Nos últimos 7 dias, você vai focar em consolidar os novos comportamentos. Continue seguindo as estruturas, continue interrompendo padrões antigos, mas adicione uma camada, celebração consciente. Toda vez que você reconhece sabotagem e age diferente, celebre. Não publicamente, internamente. Reconheça para si mesma, eu fiz diferente, eu estou mudando.
Essa autocelebração reforça os novos padrões e deposita na conta de autoconfiança. No final dos 30 dias, faça uma avaliação honesta. Compare onde você estava no dia 1 com onde está no dia 30. Não compare com onde você quer estar. Compare com onde estava. E reconheça o progresso, por menor que pareça. Porque pequenas mudanças consistentes se acumulam em transformações massivas, e você acabou de dar o primeiro passo. Agora vamos falar sobre resistência. Porque quando você começar a quebrar padrões de autossabotagem, você vai encontrar resistência, interna e externa. E você precisa estar preparada para não desistir quando essa resistência aparecer. Resistência interna vem na forma de desconforto psicológico. Quando você age diferente do padrão habitual, sua mente entra em pânico. Isso está errado, volta para o conhecido, volta para o seguro. Você vai sentir ansiedade, vai questionar se está fazendo certo, vai ter vontade de voltar para os padrões antigos. Essa resistência é normal e esperada. Significa que você está realmente mudando, porque mudança real sempre gera desconforto. O truque não é eliminar o desconforto, é agir apesar dele. É reconhecer, eu estou desconfortável, isso significa que estou crescendo, e continuar. Desconforto não é sinal de erro, é sinal de evolução. Resistência externa vem de pessoas ao seu redor. Quando você muda, você força outros a encararem sua própria estagnação, e isso gera desconforto neles também. Então, eles podem, consciente ou inconscientemente, tentar te puxar de volta. Por que você está tão diferente? Por que você não compartilha mais? Você está se isolando? Essas perguntas não são necessariamente mal intencionadas, mas são tentativas de te fazer voltar ao padrão anterior, porque seu novo padrão incomoda. Sua resposta precisa ser firme, mas gentil. Estou experimentando uma abordagem diferente, preciso de espaço para isso. Não justifique, não explique em detalhes, não peça permissão, apenas informe e mantenha o curso. As pessoas que realmente te apoiam vão respeitar. As que não respeitarem vão revelar que talvez não devam estar tão perto da sua jornada, e isso também é informação valiosa. Se você chegou até aqui e isso mudou algo em você, deixa o like. Isso me mostra que você está realmente absorvendo isso. Vamos agora ao exercício de consolidação final. Esse é o exercício que vai transformar tudo o que você aprendeu em comprometimento real. Pegue um papel e caneta. Sério, não continue sem fazer isso, porque esse é o momento que separa quem consome conteúdo de quem se transforma. Passo 1. Identifique seu padrão dominante de autossabotagem. Dos 5 mecanismos que exploramos, qual é o que você mais usa? Seja brutalmente honesta. Não escolha o que parece menos grave, escolha o que é mais verdadeiro. Escreva: meu padrão principal de autossabotagem é... Passo 3. Identifique o medo subjacente. Por que você usa esse padrão? Do que você está se protegendo? Qual desconforto você está evitando? Seja honesta até doer, porque só a verdade liberta. Eu uso esse padrão porque tenho medo de... Passo 4. Declare a ação contrária. O que você vai fazer diferente a partir de hoje? Seja específica. Não escreva intenções vagas. Escreva comportamentos concretos. A partir de hoje, toda vez que esse padrão aparecer, eu vou... Passo 5. Crie accountability. Escolha uma pessoa de confiança e compartilhe esse documento com ela. Peça que ela te cobre semanalmente, não para te julgar, para te lembrar do compromisso que você fez consigo mesma. Accountability transforma intenção em obrigação, e obrigação gera ação. Fez? Se você realmente fez, você acabou de dar o passo mais importante. Você transformou consciência em compromisso. E compromisso, mantido consistentemente, transforma em resultado. Se você não fez, volte. Faça agora, porque você sabe que se não fizer agora, provavelmente não vai fazer. E então, tudo que você absorveu aqui vai evaporar em algumas horas. Não deixe isso acontecer. Agora vamos ao fechamento. Mas antes, uma verdade final que você precisa entender.
Autossabotagem nunca desaparece completamente. Mesmo depois de quebrar padrões, mesmo depois de criar novos comportamentos, o velho impulso vai aparecer ocasionalmente, especialmente em momentos de estresse, em momentos de medo, em momentos de incerteza. Você vai se pegar querendo anunciar, querendo buscar validação, querendo planejar eternamente. E isso é normal. Você não está falhando quando o impulso aparece, você só falha se agir de acordo com ele. A diferença entre quem transforma e quem estagna não é que uma não sente o impulso de se sabotar, é que uma reconhece o impulso e escolhe agir diferente, enquanto a outra é controlada pelo impulso sem nem perceber. Consciência é tudo, e você agora tem consciência. Você sabe como se sabota, sabe por que se sabota, sabe o custo de se sabotar e, mais importante, sabe como parar de se sabotar. Esse conhecimento é poder, mas só se transforma em poder quando você age de acordo com ele. Se você terminar este vídeo e não fizer nada diferente, você apenas se entreteu por 40 minutos. Mas se você fizer o exercício, se você implementar o plano de 30 dias, se você usar o protocolo anti-sabotagem, você vai se transformar. E aqui está a verdade mais libertadora de todas. Você não precisa ser perfeita. Você vai tropeçar, vai voltar aos padrões antigos ocasionalmente, vai se sabotar mesmo sabendo que está se sabotando. E tudo bem. O que importa não é nunca cair, é se levantar mais rápido cada vez, é escolher diferente cada vez, é escolher diferente mais frequentemente cada vez. Progresso não é linear, é espiral, e você está subindo. Então pare de esperar o momento em que finalmente vai parar de se sabotar completamente. Esse momento não existe, o que existe é o momento presente. E nesse momento, você pode escolher conscientemente não se sabotar. E então, no próximo momento, escolher de novo. E no próximo. E essa soma de escolhas conscientes repetidas ao longo de dias, semanas, meses, é o que constrói uma vida radicalmente diferente. Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Qual é o padrão de autossabotagem que você mais reconhece em si? Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Porque mulheres que quebram padrões de autossabotagem não param no conhecimento. Elas continuam crescendo. Elas continuam se lapidando. Elas continuam construindo sua fortaleza interior, uma escolha consciente de cada vez. Você sabota seu próprio sucesso, mas agora você sabe como, e saber como é o primeiro passo para parar. O segundo passo é agir diferente, e o terceiro passo é continuar agindo diferente mesmo quando é desconfortável, mesmo quando é difícil, mesmo quando cada célula do seu corpo está gritando para você voltar ao padrão conhecido. Porque aqui está a verdade final. Segurança não te leva a lugar nenhum. Segurança te mantém exatamente onde você está. E se onde você está fosse suficiente, você não teria assistido a este vídeo até o final. Você está aqui porque sabe, no fundo, que é capaz de mais, que merece mais, que quer mais. E a única coisa entre você e esse mais é você mesma, seus padrões, suas escolhas, sua coragem de agir diferente. Então escolha. Escolha agora, não amanhã, não na segunda-feira, agora. Escolha reconhecer quando está se sabotando, escolha agir contrário ao padrão, escolha construir em silêncio em vez de anunciar com barulho, escolha testar em vez de buscar validação eterna, escolha executar em vez de planejar eternamente, escolha proteger seu tempo em vez de estar disponível para todos. Escolha aplicar o que aprende, em vez de apenas consumir mais. Essas escolhas somadas, dia após dia, são o que transforma alguém que sabota em alguém que constrói, alguém que fala em alguém que entrega, alguém que sonha em alguém que realiza. E você pode ser essa pessoa, hoje, agora, com a próxima ação que você toma depois de terminar este vídeo. O que vai ser? Você vai voltar aos padrões antigos? Ou vai fazer algo diferente? Vai se sabotar mais uma vez?
Ou vai finalmente se dar uma chance real? A resposta não está no que você diz, está no que você faz nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas. Transformação não é evento, é prática diária. E essa prática começa quando você desliga este vídeo e, em vez de procurar o próximo vídeo motivacional, você pega papel e caneta e faz o exercício. Quando você define seus 3 blocos de tempo inegociáveis, quando você escolhe um objetivo e decide não anunciá-lo por 30 dias, quando você reconhece o medo e age apesar dele. Quando você finalmente para de se colocar no próprio caminho. A escolha sempre foi sua. Você pode continuar se sabotando e culpar circunstâncias, ou pode reconhecer que você é o obstáculo e se tornar o caminho. Você pode continuar buscando validação externa e viver faminta de aprovação, ou pode construir validação interna e se tornar completa em si mesma. Você pode continuar planejando a vida que quer, ou pode começar a viver a vida que quer. Qual você escolhe? A resposta vai se revelar não nas suas palavras, mas nas suas ações. Não nas suas intenções, mas nos seus resultados. Não nos seus planos, mas na sua execução. E só você sabe, no silêncio da sua consciência, se você está realmente escolhendo o crescimento ou apenas performando o crescimento. Pare de performar. Comece a construir. Pare de anunciar. Comece a entregar. Pare de se sabotar. Comece a se apoiar. Você merece sua própria lealdade. Você merece sua própria confiança. Você merece sua própria coragem. E a única forma de provar isso para si mesma é através de ação consistente que honra quem você decidiu ser. Então vá. Não mais um vídeo. Não mais um livro. Não mais preparação. Ação. Agora. Imperfeita, desconfortável, assustadora, mas real. Porque real imperfeito sempre vence perfeito imaginário, e você já passou tempo demais no imaginário. É hora de construir no real. A escolha sempre foi sua.